Oi, gente! Estamos de volta aqui, né, no nosso canal com um vídeo mais uma semana. Esse vídeo é super especial. É um vídeo que, pra quem não segue a gente no Instagram ou quem não segue há muito tempo, quem é novo, conhecer um pouquinho da nossa história, né? Muita gente pede esse vídeo. A gente vai tentar contar justamente, além da nossa história, fatos, né? São histórias pensando assim, quando acontece você não acha nada demais, mas depois quando você olha pra trás, passa 1, 2, 3 anos, sempre vai ficando muito mais engraçado. Eu posso resumir assim, eu conheci a Isabela, eu estudava já há 1 ano na escola onde a gente estudava, e ela já tinha estudado nessa mesma escola há alguns anos atrás, então todo mundo conhecia ela, eu não conhecia, porque eu também era relativamente novo na escola. E aí a Isabela entrou, eu entrei na mesma sala que ela era super fechada, assim, eu tentava puxar assunto com ela, muita bola, assim. Acho que foi por isso que eu fiquei mais interessado, porque as menininhas na escola, normalmente você falava alguma coisa, todos já vinham querer conversar, não sei o quê. E a Isabela sempre foi, tipo, meio na dela, assim. Não era chata, né? Eu só era fechada mesmo. Mãe, tem uma menina nova na minha sala. É mesmo? Mas ela é muito chata. Eu sou assim, eu sou envergonhada, na verdade. Eu não dou muita abertura só quando eu conheço a pessoa e sei lá. Aí a gente estudou na mesma sala durante umas 2, 3 semanas. Na terceira semana me mudaram de sala porque eu era muito bagunceiro e eu tava com todos os meus melhores amigos lá. E me botaram numa sala que, tipo, eu não conhecia ninguém, só tinha a galera que estudava mesmo. Aí passou 1 ano, 2 anos, a gente foi se conhecendo melhor, foi ficando mais amigo. Mas nunca teve uma amizade, assim, mas a gente nunca foi tão amigo. Tipo, oi, tudo bem e tal. Eu acho que, inclusive, se a gente tivesse ficado mais amigo, não teria dado muito certo, né? A gente teria ficado naquela friend zone. Ou não sei. Bom, e aí, no primeiro e no segundo colegial, a gente foi, sei lá, ficando mais próximo. E aí, no segundo colegial, a gente fez uma viagem pro Guarujá, no apartamento, com o nosso amigo Barros. Ele tinha um apartamento lá. Essa viagem foi escondida, né? Já começa aí o negócio das nossas histórias de quando a gente namorava assim mais novinhos. Eu fui escondida nessa viagem, era um feriado do Dia das Crianças. E aí o nosso amigo tem um apartamento no Guarujá. E aí ele era da minha sala, o Jaime não era da minha sala. Tipo, um dos melhores amigos do Jaime, ele era muito meu amigo também. E aí eles falaram, Isa, a gente vai todo mundo pro Guarujá e tal. E acabou que umas meninas também iam, só que em outro apartamento. Ele me chamou pra ir com eles e eu falei, bom, não vou fazer nada, vou. Tipo, como amiga, assim, né? Sei. Nunca dei trela. Bom, enfim, a gente ficou nessa viagem pela primeira vez. Aí voltou os dois super assim, apaixonadinhos, não sei o quê. Não foi no primeiro dia, pra ficar bem claro, assim, né? A gente foi uma viagem de 3, 4 dias, aí ela deu brecha só no terceiro, no quarto dia. E depois enrolei o quê pra te pedir namoro? E aí a gente ficou, tipo, aquele namorinho de colégio. Namorinho assim não, né? A gente só ficava, não tinha nada oficial. Só no colégio mesmo. Daí o Jaime demorou uns 2 meses. Acho que foi uns 3. Eu já tava ficando puta, né? Foi uns 3 meses eu demorei pra pedir ela em namoro. 3 meses, gordo? Foi. A gente já foi em começou outubro, a rolar... você me pediu em dezembro, dia 12, dia 13. Bom, 2 meses. 2 meses. Mas já tava começando a rolar aquela pressãozinha. Pega na mão e assume, tá com ciúme, Pega na mão. E ficava naquela, e aí, vai, não vai? Aquela coisa de bem escolar, assim, sabe? Quando a gente é meio imaturo. Bom, aí ele me pediu em namoro. Como foi? Conta aí os detalhes que você que fez o planinho lá, então você vai saber melhor que eu. você já contou essa história, né? Mas não aqui. Bom, eu pedi a Isabela em namoro, foi... Eu fiz na ponta do pé, fiz uma... gente, Não foi nada demais, mas foi mais diferente do que um simples que é namorar comigo. Eu já ia no prédio da Isabela, eu tinha costume de ir lá, tudo. E... tipo, não desgrudava. Todo dia depois da escola, a gente morava atravessando a rodovia um do outro, praticamente. E aí, todo dia depois da escola, o Jaime ficava lá. Ia na academia comigo, ficava o dia inteiro lá em casa. Só que embaixo do prédio, porque minha mãe não deixava, né? Aí ele ficava lá, eu levava, tipo, pra ele almoçar pão com presunto. Fazia um misto quente e eu comia.
Aí, como é que foi? Sem a Isabela saber, eu fui lá pra casa dela. No interfone falou o nome de uma amiga, da nossa amiga Laila. Pra, tipo, não dar na cara que era eu. Acho que ela combinou de ir na sua casa esse dia, né? Fingindo que ia, mas na verdade ela não foi. Então... Tipo, ele pediu pra ela falar assim pra mim: ai, você gosta de chocolate tal, lembra disso? Você gosta de chocolate tal? Aí nessa hora eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, eu amo qualquer chocolate. Como assim ela tá me perguntando isso? Enfim, aí ele fingiu que era ela. Aí eu fingi que era ela, entrei, subi pelo hall de entrada principal. Deixei uma caixinha, um ursinho, uma carta. Aí eu deixei, acho que eu toquei a campainha e desci e fui pelo elevador de serviço. E fiquei esperando ela lá. Aí ela pegou, abriu a carta e na carta tava escrito alguma coisa fofa, que eu não lembro exatamente o que. Coloca a carta aí. Você tem a carta? Tenho, eu acabei de falar. Então, foi essa carta aqui. E aí ela tava escrito na carta isso, ela foi lá, abriu a porta da cozinha, né, de serviço, e eu tava lá. Aí eu pedi ela em namoro. E o Goten tá comendo grama. Goten! Vem já pra cá. O que você tá fazendo? Não. E aí eu fui lá pra trás no hall, e aí ele pediu, né? Ele ajoelhou, beijou meu pé. Na verdade, já tinha um tapete vermelho que eu tinha colocado, os helicópteros estavam todos rodando o prédio. E aí tinha um drone no helicóptero, uma puta de uma faixa da Goodyear, escrito assim, Isabela Weber e Jaime. Fudido. Aí a gente saiu de lá, foi direto pra Grécia. Não foi pra Grécia, não foi pra Grécia. A gente foi primeiro acho que foi pra Cozumel. Ah, tá. Que a gente queria ir primeiro pra América do Sul. Bom, enfim, aí foi isso. E aí nossos anos foram se passando, na verdade, esse foi o último ano de escola, ou foi o último? Não foi o último ano, eu pedi ela em namoro no segundo colegial. Por quê? No terceiro colegial, era o primeiro ano de namoro, e eu tive que sair do meio pro fim do ano, eu tive que mudar de escola, porque eu estava indo muito mal. Os professores do Rio Branco, fala Rio Branco, um salve pra você. Todos me odiavam, e assim, uma professora de história me odiava muito, ela me deu uma nota muito baixa. Tipo zero numa nota que era importante pra caso eu ficasse de recuperação, que obviamente eu ia ficar. No caso, Não era comportamento, era TC, trabalhos complementares, que eles chamam. E essa nota é muito importante para você recuperar na sua prova de recuperação, que se você tirou um TC muito baixo, provavelmente é que você ficou de recuperação. E a chance de eu recuperar era muito baixa, e aí do ano passado eu passei meio que raspando, eu já sabia que ia me repetir se eu tivesse continuado lá. Aí eu mudei de escola, fui estudar perto de casa, a Isabela continuou estudando lá, a gente se formou. No ano seguinte eu entrei no exército, então foi um ano que a Isabela estava trabalhando, eu estava no exército. Aí em 2015 foi o ano que a gente começou a estudar, foi o ano da Bella J, que a gente fez a nossa marca de roupa. 2016 foi o ano que a gente trabalhou, aí sim foi o ano que a gente trabalhou e ganhou mais dinheiro e tudo, se planejou. 2017 foi quando a gente veio pra cá, né? Em 2017 a gente veio pra cá. 2018. É agora. A gente veio pra cá do meio de 2017 pra cá, e agora a gente tá no meio de 2018, então faz mais ou menos um ano. E ao todo dão quase 6 anos. É isso. Uma coisa bem resumida, assim. Agora a gente vai começar a contar pra vocês algumas coisas engraçadas que aconteceram, que a gente fala rápido assim, mas aconteceu muita coisa, muita história, muitas viagens aconteceram nesses 6 anos aí, 5 anos. Bom, quer começar a contar alguma que você lembra que venha na sua cabeça? Bom, acho que a primeira que veio na minha cabeça foi quando eu e a Isabela, a gente sempre foi apaixonado por comida japonesa, né? E tinha uma temaqueria do lado do shopping, a temaqueria Cia, muito boa, muito famosa. Todo mundo ia lá, fazia uns temakis enormes, assim. Um dia que a gente tinha laboratório, ou não? A gente ficava mais tarde, não é? A gente ficava... Não, laboratório? Acho que era laboratório. Aí tinha a última aula do laboratório, né? Que era só, tipo, você ficava no laboratório fazendo experimento. Só que a gente não era da mesma sala. Ai. Tô com o microfonezinho aqui, porque senão o áudio fica muito ruim. Aí a gente não era da mesma sala. E a gente tava morrendo de vontade de comer temaki. E ele não ia poder ir pra minha casa nesse dia. Eu acho, né, que foi isso, gorda? Ele pegou e... Não, aí a gente combinou. Uma ideia, assim, bem básica de quem ama japonês. Vamos cabular a última aula pra comer temaki. Perfeito. Aí foram os dois, passaram na catraca escondida, porque tem o seu cartão, né? No Rio Branco tinha o seu cartão, você passava... Eles controlavam, esse cartão servia pra você controlar os alunos, as entrada e saída dos alunos e tudo mais. E
Alguém dedurou a gente? Tipo, tinha vários segurancinhas, ficavam né? em Que cima eram da gente o Como é que era o tempo nome desses inteiro. seguranças? Inspetores. Inspetores, vários, cheio de inspetor. É tipo escola de filme mesmo, assim. E aí... Eles ficavam, tipo, atrás, assim. E eles ficavam sempre em cima de nós Era dois. muito engraçado, porque era tipo, quando começava um casal na escola, todo mundo sabia que era um casal. Então Porque todo mundo lá já tinha ficava de vários olho no casal. árvores e não sei o que, já teve, né? Teve galera, a minha escola é muito famosa em relação a esses casais que saem por aí. E aí, foi isso. Aí, no dia a gente comeu o nosso temaki, voltou pra casa, tranquilão. No dia seguinte, o orientador já chamou a gente, suspensão, são pros dois por ter Cabulado a última aula. cabulado a última aula. Davam ênfase que a gente tinha cabulado a última aula pra ir pro shopping, porque eles acompanharam, alguém viu a gente indo pro shopping. Só faltou dizer que eu tinha comido um temaki de salmão com Eles caninho sem seguiam cebolinha. Tudo, sabiam tudo. Aí, enfim, no dia seguinte tinha que levar o quê? A suspensão assinada. E minha mãe ia me matar, porque, assim, eu sempre... Dona Luciana sempre foi muito severa. E aí, eu também não era nada, assim, muito, né? Nenhuma santinha. Nenhuma santinha. Aí eu falei, meu Deus, fodeu. Se eu contar isso pra minha mãe, eu ia ficar de castigo. Tipo aquele drama, porque eu sempre ficava de castigo. Eu passei quase minha adolescência inteira de castigo. Quem é meu amigo sabe. Aí eu tive a bela ideia de pedir pra minha amiga, pra minhas amigas fingirem que eram minha mãe. Falsificar a assinatura. Aí... Não façam isso, crianças. Nossa, Juro, já- falsificar a assinatura é crime. É Mesmo que seja ridículo, seus pais, é não ridículo. façam isso. Mas enfim, a Isabela fez isso. Fingiu que, não sei, rolou uma história lá. Fingiu Não, que era a ligaram, mãe, aí a amiga falou no telefone como se fosse minha a mãe da Isabela. Aí, no dia, meus pais sempre foram muito tranquilos. Então eu cheguei em casa, mãe, tomei uma suspensão. Pô, o que você fez? Isso. Bom, tá bom, não, que não se repita, não sei o que, tranquilão. O que a gente fez? Eu falei, gordo, e agora? Porque eu não posso ir pra escola. Eu ia ficar, em casa, sem fazer nada. E a Isabela teria que ir pra escola. E ela ia de 5 perua da ainda. manhã, 5 da Porque, manhã. lógico, ninguém sabia que ela tinha sido suspensa. Então, o que ela fez? Ela simulou que ela foi pra escola, desceu, colocou uma manta na mochila, alguma coisa assim, né, gordo? Fingiu... Meu, eu levei coberta, comida, um monte de negócio. 5h30 da manhã que a Isabela fez, fingiu que foi pra perua, só que na verdade ela subiu e foi pro último andar do prédio, onde não mora ninguém, que é tipo sei lá, nada ali. E eu peguei e saí de casa. Como é que eu fui pra sua casa de carro? Me levaram? Sua mãe te deixou lá, seu pai. Jura? Uhum. Nossa, Falando que ia ficar lá em casa. Sei lá, os pais do Jaime sempre foram muito bonzinhos. Se eu fosse... Minha mãe, ela falava, o que você tá indo esse horário? Você tá louca? Sei lá, fui pra casa da Isabela às 5h30 da manhã e a gente passou até a Cola. hora da Isabela chegar em casa, no último andar do prédio, tipo, com comida, manta. A gente ficou lá, tipo um piquenique no último andar. E aí eu falei pros meus irmãos, não fala pra mamãe, pelo amor de Deus. Eu faço o que vocês quiserem, eu trago chiclete todo dia. E aí eles foram na perua e tal. Só que a perueira, olha como a minha mãe descobriu, você lembra? Não, a gente era muito visado. Muito. Eu descobri A sempre. perueira falou assim, Luiz, Matheus, por que sua irmã não veio hoje? Aí meus irmãos fizeram alguma coisa assim. E ela ligou pra minha mãe pra falar pra minha mãe. Minha mãe tava em casa e não tava trabalhando esse dia, outro azar. Aí eu cheguei da escola, assim, eu cheguei da escola, da escada. Eu fui embora pra casa, a Isabela subiu e foi pra Minha casa. mãe já tava séria, assim, né? Eu falei, oi mãe, tudo bem? Aí ela, como foi a escola, filha? Tipo, fingindo assim. E eu, mãe, foi tudo bem, normal, assim, né, e tal. Fui pro quarto. Almocei e tal, de repente, você vai me falar quando que você não foi pra escola? Nossa, foi um caos, né? Nossa. Eu Aí vou no ligar dia- pros pais do Jaime. A escola inteira ficou... todos os professores ficaram sabendo, os diretores, que eu falsifiquei, que não sei quem me ajudou. Todo mundo tomou no cu. E aí, simplesmente, eu tive que fazer uma reunião formal com a família da Isabela. Pedido de teve desculpas. várias. Era molecão na época, coloquei até uma camisa, alguma coisa assim. A Isabela, quando abriu a porta, deu uma risada. Falou, meu, o que você vê? Assim? Fiquei super sério, assim. Super... Fiz um texto do que eu tinha que falar. Que Chegou eu na vou hora, falar não pra falei você? nada, só ouvi, né? E falaram. E foi essa história, foi assim. Qual outra história a gente tem pra contar? Ai, gente, tem de viagem. Eu lembro uma vez, a primeira viagem que eu pedi pra ir com o Jaime, sem ser do Guarujá, que até então ninguém sabia, né? Aí lembra, ele queria ir pra minha família em Juiz de Fora e depois a gente ia pra Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que eu tinha apartamento. Queria todas as férias. Aí eu falei
falei pra ele e tal, ele falou, eu quero ir, imagina, né? A gente era um grude, né, gordo? A gente queria fazer tudo que a gente podia fazer Tudo que a junto. gente podia fazer, a gente sempre foi assim, a gente queria fazer juntos, tudo. Tipo, se pudesse, a gente passava o dia inteiro. A gente faz cocô junto desde a primeira semana de namoro. Tô zoando. Mentira. A gente queria ir junto, aí já tava aquela sofrência, assim, tipo, ai, como eu vou ficar 15 dias sem você? Como você vai viajar, não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos pedir pros meus pais. Pra quê, né? A gente marcou uma reunião. Eu apresentando os prós de eu poder ir Juro com ela. por Deus E que era assim, e a gente. Isabela, a família Isabela apresentando os contras do porquê não era a hora da gente viajar junto já. A gente apresentou tudo, ok, passou o dia juntos e no final do dia eles iam dar resposta. Aí chega no final do dia... Não. Senta... Porque vocês dizem que aí começou, né? Enfim, primeira viagem... Também não conseguimos ir juntos. A gente teve que voltar pra dentro de casa. Depois de um tempo, assim, de vídeo, sabe? A gente percebeu que estava simplesmente só minha cabeça. Tava assim, um enquadramento... Igual esse, tá ótimo também, torto. Ai, nossa, é muito difícil. Mas enfim, a gente desistiu, não terminou de contar as histórias. O vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai fazer um vídeo só com as nossas histórias pra não ficar, sabe, muita informação. A gente contou 2 historinhas, espero que vocês tenham gostado. E papo de youtuber de sempre, mas é importante. Deixa o seu like, por favor, comenta o que você achou. Qualquer crítica que você tem, ideia também é sempre interessante, a gente lê tudo. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Muito obrigado. É isso, um beijo.